Pessoal, vocês lembram que tem um ministro da Suprema Corte Brasileira que disse que não tem nenhum medo do Trump, nadinha de medo do Trump. Só se o Trump mandasse um porta-aviões para o Lago Paranoá, aí sim ele ficaria preocupado. Você lembra quem foi esse ministro da Suprema Corte que disse isso? Pois é, hoje ele deve estar com um pouquinho de medo, porque o Trump acabou de anunciar que o porta-aviões pode chegar. A gente vai falar sobre isso. A Caroline Leavitt, tá? Ela reagiu a uma fala do Michael Schellenberg e disse que o porta-aviões pode chegar no Brasil. Já o Petro, amigo do Lula, presidente da Colômbia, que o Lula está junto com ele, fez alguns comentários um tanto quanto esdrúxulos. O primeiro é que a cocaína deveria ser liberada, né? O segundo é que bombas podem chegar em Manaus ou no Rio de Janeiro através do Donald Trump, ou seja, o presidente da República falando isso, né? Talvez ele usou o que ele pediu para liberar antes. Mas assim, vamos entender tudo que está acontecendo, sabe? O Brasil e o mundo tá maluco, Rússia atacou Polônia, a gente está diante mais uma vez do temor de uma guerra generalizada, a OTAN falou que foi um ataque russo, enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Esse nosso café com política tá lotado de informações, tá? Hoje, dia 10 de setembro, hoje eu já tô perdido, hoje é quarta-feira, tá? Eu tô perdido no tempo, hoje é quarta-feira, 10 de setembro, esse é o nosso primeiro editorial do dia. Acordei agora há pouco, tô dormindo ainda, né? Tô meio sonolento ainda, mas vamos lá. Vamos começar de matéria, sem enrolação. Trump não tem medo de usar militares para proteger a liberdade de expressão, diz Casa Branca, sobre eventual condenação do Bolsonaro. Cara, o Trump cansou daquele modelo passivo de discutir com a esquerda, né? Que ele sabe que a esquerda sempre vai estar, sabe, usando a narrativa a favor dele, né? O Trump sempre vai ser chamado de genocida, sempre vai ser chamado de fascista. Então, dane-se. Se for preciso entrar aqui com um porta-aviões no Lago Paranoá, que seja, né? Ó, dia 360 também, Casa Branca. Trump está pronto para usar meios militares em defesa da liberdade de expressão no caso Bolsonaro. Vamos lá, tem mais matéria que tratou do caso. SBT também, ó. SBT News, tá? Estou mostrando para vocês a repercussão desse caso aqui. A Embaixada dos Estados Unidos critica Moraes durante o julgamento de Bolsonaro. Pois é, começou com a crítica da Embaixada, tá? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil repostou nessa terça-feira uma mensagem que critica o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no mesmo momento em que ele apresentava o seu voto no processo contra o ex-presidente Bolsonaro. A ação apura uma tentativa de golpe de Estado, blá, 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 blá. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores, né, da liberdade e justiça, afirmou a embaixada. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar medidas cabíveis, né? Então, onde eles mandaram aqui o recado para o ministro Alexandre de Moraes. E aí, tem um trecho aqui da publicação onde o Michael Schellenberg fala com a Caroline Leavitt, né, sobre a liberdade de expressão no Brasil, né, e aí ela fala que terão que tomar ações significativas no Brasil. Vamos assistir esse trecho aqui juntos, tá? Ele pergunta sobre a situação na Europa e no Brasil, não só sobre censura, mas também sobre eleições. Estamos vendo agora em vários países da Europa que muitos candidatos estão sendo impedidos de competir nas eleições e está tendo muitas preocupações agora com o presidente Bolsonaro. Tudo isso está vindo no contexto de um aumento de censura em plataformas americanas e censurar americanos. Eu estou pessoalmente sob investigação criminal no Brasil, junto com alguns colegas, por publicar as Twitter Files. O presidente está considerando algumas ações que possam, em relação à convicção que pode acabar com a candidatura de Bolsonaro
E estamos vendo também o candidato na Americana com investigações contra ele, falando que ele adora o Senhor dos Anéis e é por isso que ele é um extremista. Se você puder adereçar isso, muito obrigado por estar aqui. Eu sou muito grato pelo que a administração do Trump está fazendo pela liberdade de expressão no exterior. Sim, Michael, muito obrigado. A liberdade de expressão é provavelmente a questão mais importante do nosso tempo. Ela está na nossa construção e o presidente acredita muito nisso e ele mesmo enfrentou muita censura antes de voltar aqui ao Salão Oval em Washington e ele leva isso muito a sério e eu sei que o vice-presidente também e todo o governo Trump, e é por isso que nós vamos tomar ações significativas em relação ao Brasil, tanto em termos de sanções e também em tarifas para vários países em volta do mundo. E muitos países ao redor do mundo agora estão punindo seus cidadãos assim, e dessa forma, enquanto o presidente está alavancando os Estados Unidos para proteger nossos interesses no exterior, ele também está garantindo que a liberdade de expressão esteja presente nos Estados Unidos. Então, eu não tenho nenhuma ação adicional para te falar hoje, mas eu posso te dizer que essa é uma prioridade para esse governo e o presidente irá usar toda a glória econômica e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Crédito aqui, The Epoch Times, né? Então, assim, eles foram claros, diretos, objetivos, toda a glória militar, né? E aí repercutiu muito, Capitão Alden republicou tudo isso, também veio aqui o Bruno Zambelli, republicou esse trecho da fala, teve aqui um trecho, né, mais próximo do Epoch Times, onde mostra o Michael Schellenberg, né, já perto da Caroline Leavitt, né? E aqui temos Michael Schellenberger, fundador de uma publicação com quase 2 milhões de leitores e assinantes. Michael, muito obrigado. Por que você não começa? E aí, esse aqui é o comecinho, né? Que aparece o Michael Schellenberg. É incrível, né? Vocês viram o Michael Schellenberg fazendo uma defesa do Bolsonaro. Olha, porque o presidente Bolsonaro está acontecendo isso e aquilo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O Michael Schellenberg é de esquerda, ele sempre foi progressista. Ele nunca foi um defensor da direita e ele agradeceu o governo Donald Trump pelo trabalho que ele vem fazendo, garantindo a liberdade de expressão e a liberdade dos jornalistas. Ele e o Glenn Greenwald, também, que é outro que está na mira do Alexandre de Moraes, também sempre foi de esquerda, né? Sempre defendeu as pautas da esquerda. Você deve lembrar do caso do Glenn Greenwald com Augusto Nunes lá, que o Augusto Nunes deu um tapa na cara do Glenn Greenwald, né, por causa de divergências, um defendendo a esquerda, o outro a direita, e hoje estão na mesma trincheira com medo do que o Alexandre de Moraes está fazendo em relação ao Bolsonaro. Olha a loucura que é a política. O Jason Miller, né, ou seja, tem muitos lá nos Estados Unidos que estão mirando o Brasil. O Jason Miller, ele também sacou aqui seu teclado, né, magnético, aqui, seu teclado atômico, né, para disparar contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Ele escreveu o seguinte, né, publicação do Vinícius Carrion, vocês conseguem perceber aqui, e o que o Jason Miller escreveu. Lembrando que o Jason Miller também é um dos alvos do ministro Alexandre de Moraes. Marcou o STF, marcou o Alexandre de Moraes e disse o seguinte: o Alexandre de Moraes está mostrando por que ele e ninguém mais é a maior ameaça à democracia do hemisfério ocidental. Moraes é um gangster de terceira categoria determinado a usar a guerra política para manter o presidente Jair Bolsonaro fora das urnas, né? E aí a gente já vai entrar na questão do Bolsonaro também, né? Ó, e aí vem o Luiz Bassi. Tá, essa publicação é do Luiz Bassi já. Ó, por Bolsonaro, os Estados Unidos podem entrar em guerra com o Brasil, né? Ou seja, já fala-se abertamente em guerra com o Brasil. E aí, quando eu falava, né, sobre o PT enfiar a gente numa treta maior, vocês falavam que não era possível, né? O Xandro está falando besteira. Imagina se os Estados Unidos vêm com tudo para cima. Você já tirou sua cédula uruguaia? Ou você vai ficar aqui para guerrear contra os Estados Unidos? Você que tem seu filho aí de 18 anos, está pronto para enfiar ele num container para ir lutar pelo comunismo, socialismo do Lula contra o capitalismo yankee malvadão colonialista, né?
Aqui, ó, G1, tá? Então, se é G1 é verdade, né? Trump não tem medo de usar meios militares para proteger a liberdade de expressão, diz Casa Branca sobre eventual condenação de Bolsonaro. Cara, eu garanto uma coisa para vocês. Todo mundo que faz parte do sistema não deve estar passando nem um Wi-Fi agora, de tanto medo, né? Ó, questionada sobre se o governo dos Estados Unidos tomará mais medidas retaliatórias caso o julgamento de Bolsonaro termine com a condenação do ex-presidente, a porta-voz do governo dos Estados Unidos disse que o presidente não tem medo de usar meios econômicos e nem militares para proteger a liberdade de expressão. Ou seja, os meios econômicos já foram utilizados, tá? Qual foi? As tarifas, né? As tarifas já foram utilizadas. Falta o segundo meio alertado aqui, que são os meios militares, né? E aí, enquanto isso acontece, onde que está o Lula? Adivinha? Coisa fofa do papai. Está do lado do coconheiro, né? Do Petro, lá da Colômbia, né? Pedindo para liberar droga, pedindo para que a maconha, a cocaína seja liberada, né? Porque a economia da Colômbia e do Brasil depende muito disso, né? Vamos lá. Ao lado de Lula, Petro compara Netanyahu a Hitler por ataques em Gaza. Olha isso, né? Que coisa bonita. Tem que ser do lado do Lula para comparar o Netanyahu ao Hitler, né? O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comparou nessa terça-feira o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao ex-governante alemão Adolf Hitler, em discurso durante a inauguração de um novo centro de segurança para a Amazônia em Manaus. O político disse que ambos fizeram ataques a suprimentos de comida. Olha só. Abre aspas. Estamos diante de um genocídio igualzinho ao de Auschwitz, idêntico, e há um Hitler por trás, e há amigos do Hitler. Eu me lembrava que os nazistas, com seus submarinos, bombardeavam barcos civis dos Estados Unidos e levavam comida aos povos famintos da Europa. Então, qual é a diferença que está fazendo Netanyahu hoje com o que fazia Hitler? Fica caçando briga com Israel é muito trouxa. É muito trouxa esse Gustavo Petro. Que, cara, tipo assim, o que esses caras têm na cabeça, né? Parece que eles agradam a militância com isso. Israel, é lógico que vai pôr um alvo na testa desse cara. Que doideira é essa desse cara? Ah, vamos lá, tem outra aqui, ó. Petro, né? Do lado do Lula também. Se os Estados Unidos atacarem a Venezuela, o que aconteceu na Síria e no Iraque vai se repetir na América do Sul. Eu disse isso para vocês, né? Eu disse isso para vocês que eles vão começar, daqui a pouco vão fazer comparações, inclusive com Gaza aí, né? Ó, e é mais uma, né? Quando a gente tá falando de Petro, de todo mundo, vem aqui, né? Ó, Maduro pede ajuda de 1.000 integrantes do MST em meio à ofensiva dos Estados Unidos para a produção agrícola. Olha só, Maduro pede ajuda de integrantes do MST. Manda tudo, eu já sou totalmente favorável. Durante a cúpula da ALBA, realizada em Caracas, o presidente venezuelano Nicolás Maduro fez um apelo direto ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, solicitando uma brigada de 1.000 homens e mulheres do Brasil para atuar em solo venezuelano. Embora o pedido tenha sido oficialmente direcionado à produção agrícola, o contexto político revela uma estratégia mais ampla: reforçar a resistência popular diante da crescente pressão dos Estados Unidos sobre o governo bolivariano. Gente, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Aqui no Brasil, ninguém gosta de vocês, tá? Do MST. Ninguém gosta mesmo. Eu até não achei aqui, mas tinha um vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Estamos num bate-papo aqui mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui um vídeo aqui que fala literalmente do MST, né? Como é que o MST é tratado no Brasil. Então, assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Talvez vocês do MST não saibam, tá? Mas ninguém no Brasil gosta de vocês do MST. Ninguém, tá? E aí, aqui também, ninguém quer dividir as terras com vocês. Agora, vocês estão com um presidente, né? Oferecendo terras para vocês. Oferecendo para vocês um pedacinho, um cadiquinho de terra lá na Venezuela,
Por que vocês não vão tudo? Se depender da gente, ó, os fazendeiros brasileiros vão bancar ônibus, a gente paga ônibus para vocês poderem ir lá para a Venezuela, ajudar o Maduro, viver muito bem lá na Venezuela. Eu estou procurando aqui, eu sei que eu tenho um vídeo, né, de como que a população reagiu no desfile de 7 de setembro, quando o pessoal da Venezuela estava passando, né, no meio do desfile. Eu acho que eu perdi o vídeo aqui, né, mas eu tinha esse vídeo aqui, né, então assim, foi muito amor envolvido, né, do povo nas ruas, gritando. Achei essa pérola para vocês. Agora, não, essa aqui é outra. MST bloqueia estradas. Não achei, não. Que pena, né? Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Então, assim, eu acho que ninguém vai se opor, né, a esse pedido do Madurinho lindo, Madurinho maravilhoso, né? Pode ir tranquilo e calmo que vai dar tudo certo, né? Vai na fé, vai na paz. No meu ponto de vista, pode ir tranquilo e calmo, pessoal do MST lá, tá? Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui às matérias, né? Ó, do lado do Lula, vamos continuar falando do Petro aqui, tá? Do lado do Lula, vem cá, deixa eu pegar aqui. O presidente da Colômbia defende a legalização de cocaína ao lado do Lula. Amanhã, se a cocaína fosse legalizada no mundo, não haveria essa destruição da selva amazônica. Esse é um tema de discussão. A América Latina também deveria discutir sem temor, sem constrangimento, sem vergonha de discutir, porque é como se nós fôssemos criminosos e estamos agachando a cabeça por uma política feita em Nova York, uma política fracassada. Qual é a demonstração do fracasso? Os gringos agora estão usando o fentanil e morrem aos milhares, e quando era cocaína morriam muito menos, e quando era maconha menos ainda. E quantas pessoas morreram na América Latina, começando pela Colômbia, porque legalizaram a maconha e que agora ela é usada nas ruas, por exemplo. Então, o que foi feito com todos nós? As pessoas estão nas prisões, jovens que fumavam um cigarro de maconha agora estão presos. Então, essa é uma estupidez latino-americana. Essa maconha era produzida e agora ela é colocado imposto sobre ela e ela é utilizada nas ruas. E agora coisas piores, que a maconha, por exemplo, o álcool, o alcoolismo. Então, eu não sei, há muitas ideias. Então, agora nós temos a cocaína nas mãos das máfias. Ela está enriquecendo as máfias e também temos o ouro. Amanhã, se a cocaína... Ó, que bonitinho, né? Ele deve ter usado a te falar uma coisa dessa aqui, só pode. Mas assim, esse é o nível, né? Você já viu aquele discurso, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Então, assim, eu vou até pegar uma matéria aqui para vocês, tá? Só para vocês terem uma noção, o que é essa gente da esquerda. O blog da Thalita Moema acabou de publicar uma matéria aqui que diz o seguinte: enquanto milhões de brasileiros acordam cedo, enfrentam ônibus lotados e pagam longas jornadas de trabalho, teve um trabalho de classe numa universidade brasileira. O trabalho de classe era quem enrolava um baseado mais rápido. É sério. Olha isso aqui. Vou tirar o áudio por causa da música aqui, tá? Ó, matéria diz o seguinte: enquanto milhões de brasileiros acordam cedo e enfrentam ônibus lotados e longas jornadas de trabalho apenas para pagar a pilha de impostos que sustenta o Estado dentro das universidades, né, federais, o cenário é outro. Estudantes organizam uma competição de baseado, como se fosse algo digno de celebração, né? Algo digno de celebração. Enquanto isso, no mesmo dia, vem o TCE, Tribunal de Contas do Estado, rejeita o recurso de Tarcísio, e aí as escolas cívico-militares
seguem suspensas. Vocês acham que isso aqui é pela educação? Vocês acham mesmo que isso aqui é pela educação? Nunca foi. Isso aqui não é pela educação. Isso aqui é, sem sombra de dúvidas, pela manutenção do caos e do sistema. Escolas cívico-militares são motivo de orgulho aos pais. Não tem um pai, pelo menos um pai de verdade ou mãe de verdade, que fica orgulhoso de ver um filho ir para a faculdade para enrolar baseado, para enrolar maconha. Não existe um pai, pelo menos um pai sensato, se não for um esquerdista maconheiro também, né, que possa encarar isso de maneira normal, né? E aí, para encerrar o assunto aqui dos Estados Unidos e do Petro, né? Ó, o Petro condena avanço dos Estados Unidos. Podem cair bombas no Rio de Janeiro, né? O que disse o Petro. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defendeu nesta terça-feira a união da América do Sul em meio ao aumento das investidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a região, em especial contra a Venezuela. Para o líder colombiano, se nada for feito, mais países da região podem virar alvos militares para os Estados Unidos. É isso mesmo que a gente está contando, né? Vai acontecer. O narcotráfico, né, o crime organizado, vai entrar na mira mesmo, a gente sabe disso. Ora bolas, a gente sabe. A declaração de Petro ocorreu durante a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus, capital do Amazonas, né? O presidente da Colômbia afirmou que a ofensiva do governo de Donald Trump contra a Venezuela pode escalar para outros países da região. Abre aspas, caiu um míssil sobre uma lancha civil na Venezuela, ou de Trindade e Tobago, ainda não está claro, mas houve mortes de civis. Eles estavam levando cocaína? Não sabemos. Foram alvejados em águas de Trindade e Tobago, país do Caribe. Isso é um assassinato. A América Latina é dona do Caribe e vai ter que suportar e ficar calada? Questionou o Gustavo Petro. E ainda ele continuou. Pode cair bombas em Manaus, Rio de Janeiro, Bogotá e outras cidades. Vamos ficar calados agora e ver essas bombas matando nossas crianças? Ou nós vamos parar e nos unir? Pois é, o que o Petro acabou de fazer foi uma convocação latino-americana aqui para, né, enfrentamento dos Estados Unidos. Pois é, meu irmão. E aí? O que você acha sobre isso, né? Tá entrando, né, para o lado errado totalmente, né, esse discurso do Lula. E aí, eu já disse para vocês, né, outra matéria do cenário aqui, né, Gustavo Petro vê risco de bombas em Manaus. Então, eu já falei para vocês, eu não confio uma bolhufas sequer neste governo do Lula. E que, para mim, nada me assustaria, né, se uma loucura acabasse acontecendo no Brasil e acabasse estourando uma guerra aqui no Brasil. O Lula respondeu o Trump quando ele disse que poderia usar forças militares, no caso do Bolsonaro, né, junto com o Petro. Do nosso quintal cuidamos nós, diz Lula em dia de ameaça dos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou nesta terça-feira, durante a viagem ao Amazonas, a defesa da soberania brasileira. Olha só. Diante das investidas do governo dos Estados Unidos contra o Brasil, o petista indicou que não aceita interferências políticas externas no território brasileiro. Abre aspas. Esses caras tiveram a pachorra de mandar gente para os Estados Unidos para falar mal do Brasil e para condenar o Brasil, tentando dizer que o pai dele, Jair Bolsonaro, é inocente. O pai dele não é inocente, o pai dele tentou dar um golpe de Estado. Fecha aspas, disse Lula ao se referir, né, ao deputado Eduardo Bolsonaro. Abre aspas. Esse país precisa passar por esse momento histórico de cabeça erguida. Esse país é soberano. Esse país já fez sua independência. Esse país tem mulheres e homens e crianças que têm orgulho de ser brasileiro. Não precisamos de ninguém metendo o bedelho no nosso país. Cada um cuida do seu nariz, do nosso terreiro, cuidamos nós. Do nosso quintal, cuidamos nós. Finalizou o Lula, né? Finalizou o Lula. E aí, né, a discussão aqui acabou ficando mais acalorada, né? E aí, para encerrar aqui a fala do Lula, não, peraí, teve aqui também mais gente que reagiu, né, sobre o Donald Trump. Deixa eu achar aqui para vocês aqui, tá? Teve o Guilherme Boulos, também a Gleisi Hoffmann, né? Vamos lá. Ó, Itamaraty também. Ó, o Itamaraty condena o uso da força, né, militar
após fala de porta-voz dos Estados Unidos. Tensão entre o Brasil e os Estados Unidos, risco de guerra, matéria da CNN, tá? Após a porta-voz da Casa Branca afirmar nesta terça-feira que os Estados Unidos poderiam utilizar força militar para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo, o Palácio do Itamaraty divulgou o comunicado condenando o uso de ameaças econômicas ou militares contra a democracia brasileira. Abre aspas. O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaça do uso da força contra a nossa democracia. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas, né? E se o dever dos três poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania. Então, se é para respeitar a vontade das urnas, deixa o Bolsonaro concorrer, deixa as urnas escolherem quem eles querem, quem eles não querem. Vocês não acham, né? Acho que eu fiquei muito tempo nesse assunto, mas é porque tem muita coisa, tá? A AGU de Lula reage após Estados Unidos citarem possível ação militar contra o Brasil. Pois é, a AGU também, né? O líder da oposição na Câmara, deputado federal Zulco, considerou que há espaço para uma ofensiva em busca de assinaturas para a instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito. E aí, sem citar nome, né? A AGU disse que quem está defendendo a anistia está defendendo, né, o avanço dos Estados Unidos contra o Brasil, né, contra o Brasil. E aí, disse que quem está fazendo isso, né, está traindo a pátria. E aí, hoje, depois da fala, a Guarda Costeira dos Estados Unidos destruiu barcos de narcotraficantes carregados com drogas, matéria da Jovem Pan, tá? Olha só, barquinho, tá lá, paradinho e bum. Né? Então, os Estados Unidos partiram para uma ofensiva, né? Encerrando aqui com a Folha de São Paulo, que também repercutiu a fala do Trump, que não tem medo de usar a força militar aqui no Brasil, né, no caso Bolsonaro, para defender a liberdade de expressão. E aí, é óbvio, né, que todo mundo da esquerda está aqui, ó, bem preocupado com isso. O Donald Trump, o Dória, né, teve encontrado um encontro direto com o conselheiro do Donald Trump para tratar sobre as tarifas. Será que agora o Dória também vai ser considerado traidor da pátria por ter encontrado com um assessor do Donald Trump, né? Então, assim, tinha uma matéria aqui que eu ia colocar para vocês, que era o Boulos se manifestando também nesse caso, mas enfim, né? Enfim, é o Brasil que a gente está vendo o que está acontecendo. O próximo editorial, porque esse aqui ficou longo demais, só nesse assunto do Trump e do Petro aqui, porque realmente teve muito assunto, né? Nós vamos falar sobre o julgamento do Bolsonaro, né? E o que está rolando em relação ao Brasil, tá, pessoal? Em relação ao Brasil e o Donald Trump. Tinha uma matéria que eu queria pegar para vocês aqui, mas fica para o próximo editorial, tá bom? Então, desde já, muito obrigado. Eu queria falar também sobre o avanço da Polônia, tá? Vamos lá, mais umas aqui, tá? Folha de São Paulo, dá tempo ainda, tá? Vocês desculpa aí, passou, vocês estão reclamando que os editoriais estão muito compridos, estão grandes, mas depender de mim, ia ter 1 hora de live aqui, tá bom? Líder do PT pede prisão de Eduardo por articular pressão militar dos Estados Unidos contra o Brasil, tá? O líder do PT disse que quem está articulando essa possível ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil é o Eduardo Bolsonaro. O líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, protocolou nesta terça-feira representação criminal no STF, pedindo a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente Bolsonaro, por articular o uso do poder econômico e militar dos Estados Unidos contra o Brasil. Seria até interessante, né, por como que isso aí ia ser cumprido, né, porque o cara tá lá para os Estados Unidos, né, tá lá para os Estados Unidos afora, né, ia ser interessante ver como que eles cumpririam essa medida aí, em relação ao Eduardo Bolsonaro, né? E aí, por fim, né, mas não menos importante, vamos falar de impeachment também, né? PT e PSOL pedem impeachment do Tarcísio de Freitas
depois das falas dele lá no evento 7 de setembro, tá? Pediram o impeachment dele, e depois do Tarcísio postar uma foto, né, com o boné do MAGA, né, Make America Great Again, que é o lema do Trump, né? E aí dizendo que o Tarcísio é mais um golpista traidor, e pediram a prisão, e agora, inclusive, a inclusão do Tarcísio, né, nos inquéritos do golpe aí, né? Olha só. Os deputados estaduais Antônio Donato, líder da Federação PT, Partido Comunista do Brasil, e PV, Partido Verde, e Guilherme Cortez, líder da Federação Pessoal Rede, ingressaram com um pedido de impeachment do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por crime de responsabilidade nesta terça-feira. Vai conseguir? Não, não vai mesmo, né? Ninguém dá moral para PT e PSOL mais, né? Mesmo dentro de São Paulo, né? Então, mas é o sistema articulando, e nada me assusta se o STF acabar acatando o pedido de prisão, né, que o PT vai fazer contra o Tarcísio, né? Logo, logo eles vão fazer um pedido aí, que estão literalmente muito incomodados com o Tarcísio de Freitas, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer, uma honra enorme poder estar aqui com vocês, bater um papo, discutir um pouquinho sobre a política como ela é, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.